Fala pessoal, eu aqui de novo, Éder Cardoso, falando mais um pouquinho sobre o visto H2A, visto H2B, também visto J1. Bom, nesse vídeo, o intuito dele é falar sobre os benefícios de poder fazer tanto o trabalho com H2A, quanto H2B e quanto o J1. Antes disso, eu vou dar uma breve passada aqui em cada um deles, se você está chegando agora e desconhece todos esses tipos de vistos. Bom, o H2A é o visto de trabalho sazonal agrícola, ou seja, o empregador paga a sua passagem, paga tudo para você ir trabalhar por uma temporada nos Estados Unidos. O H2B, que é a mesma coisa, só que seria não agrícola, seria trabalho de jardinagem, trabalho de hotelaria, gastronomia, enfim, diversos tipos de oportunidades também. E o J1, que ele funciona tanto para o agronegócio, para a área agrícola, quanto para a área de culinária e hotelaria, entre outras que tem esses programas. Bom, antes de continuar aqui o assunto, eu já vou pedir para você, se você gosta desse conteúdo, já curte, compartilha, inscreve no canal, me segue lá no YouTube, no Instagram, né? Lá eu sempre estou falando sobre isso. Compartilha com seus amigos. A gente conseguiu mais de 1.000 inscritos, então vamos partir para os 2.000 agora. É o novo desafio, né? Então, bora lá continuar o vídeo. Para que serve esses vistos? Quais são os benefícios dele? A princípio, né, além de ser um visto que geralmente o empregador paga, com exceção do J1. O J1, como é intercâmbio, então você que paga ele, mas tem um retorno muito grande que está envolvido também com o H2A e o H2B. Esses benefícios são desde ganhar em dólar e muitas das vezes está com tudo incluso, com exceção da alimentação. Né? Muitas das vezes tem moradia incluso, transporte incluso. Então, são vistos que agregam demais. Né? Imagina você só gastar 300, 400 dólares com comida. Né? Então, dá para se comer muito bem, para se viver muito bem, sair, viajar, passear, guardar e mandar dinheiro para o Brasil. Né? O segundo benefício seria esse, enviando dinheiro para o Brasil, o que são 100 dólares, aqui vira 500, no dia de hoje 556, salvo alguns impostos que tem na transferência. Né? Então isso aí ajuda demais, seja para você manter uma família aqui no Brasil, seja para construir um negócio, seja para comprar casa própria, um carro, ou simplesmente guardar para uma aposentadoria. Isso aí te dá um up, te dá vamos dizer assim, uma força, né, uma agilidade maior para você juntar esse dinheiro e fazer tanto esses investimentos quanto esses aportes, né? Segundo ponto, é, você ganha essa experiência internacional, você ganha aprendizado técnico, aprendizado prático, você ganha essa resiliência de estar em um outro país, as pessoas falam outros idiomas, né? Outros idiomas porque já vou entrar aqui na próximo item. Né? Então você consegue toda essa resiliência. E o que eu sempre digo, passou os 3 primeiros meses, acabou. Você passa o resto tranquilo. O problema são os 3 primeiros meses, que sempre bate uma saudade, dá um impacto, principalmente por você estar em um país que muitas das vezes você não entende o idioma. Né? E você tem que se forçar todos os dias para aprender mais e mais. Já indo para o próximo ponto, trabalhando nos Estados Unidos, você melhora o seu inglês, ou aprende o inglês, aprende o espanhol, você passa a se comunicar com pessoas em outros idiomas, e isso aí você não vai levar só para esse trabalho, mas também para a vida inteira. Uma vez que você aprendeu, é que nem andar de bicicleta, você não esquece, enferruja, porém quando você volta a usar de novo, as coisas tendem a fluir naturalmente. Esse é um grande ponto que depois eu vou listar os pontos na hora que você volta para o Brasil e esse vai estar incluso. E por fim, a possibilidade, principalmente no H2A e no H2B, de voltar todos os anos. O fazendeiro ou então o hotel precisa de uma pessoa todo janeiro até todo julho. Né? Ou seja, todo ano você vai estar voltando naquela mesma janela, trabalhando, ganhando em dólar e assim seguindo sua vida. E o J1, ele é uma porta de entrada, é o que eu sempre falo. É uma porta de entrada, foi como eu comecei tudo isso aí também. Indo com o J1, mesmo sem condição nenhuma, financiei, fiz empréstimo, mas enfim, deu certo e hoje eu vejo que valeu muito a pena. E por fim, né, você consegue ter esse conhecimento de pessoas que contratam H2A, contratam H2B, e aí você faz esse link. Né? Você entrou como J1, aí depois você conheceu uma empresa, ou dono de uma empresa, ou supervisor, gerente que contrata H2A, H2B, e aí você passa a ter
uma conexão com essa pessoa para nos próximos anos você voltar, como H2A e H2B, que é muito melhor. Porém, o J1 é uma porta de entrada também. Voltando no Brasil, quais que são os pontos positivos? Além da bagagem cultural, você vai ganhar estando nos Estados Unidos, porque lá é um país de várias nações. Eu já morei com vietnamita, filipino, mexicano, peruano, africano, ou seja, muitas pessoas de vários países, então a gente volta com uma bagagem muito grande. Você volta com o inglês e o espanhol melhor, e isso aí, junto com a experiência internacional, te acredita a ter mais oportunidades no mercado de trabalho e oportunidades melhores. Principalmente você que tem uma faculdade e às vezes está estagnado e fala assim, poxa, eu não consigo sair daqui de onde eu estou, seja um auxiliar administrativo, seja um técnico agrícola, seja um assistente de pesquisa, ou enfim, um ajudante de chefe de cozinha, dentre outras que tem aí profissões, isso aí consegue te dar vamos dizer assim, um upgrade, um boost, né, para você conseguir oportunidades melhores, seja para um agrônomo, seja para um coordenador, para um gerente na área administrativa, seja para um chefe de cozinha ou um sous-chefe, né, que eles falam, não entendo muito bem disso. Vocês que conhecem mais, pode comentar aqui no vídeo, né? Enfim, né, seja para você abrir sua própria empresa, né, porque você estando lá, você vai ter acesso a diversas tecnologias que aqui no Brasil a gente não tem, ou diversos meios de trabalho que a gente não tem. E também essa mentalidade de trabalho é totalmente transformado. No Brasil a gente tem aquele pensamento mensalista, né? A gente vai trabalhar as 40 horas, 44 horas por dia, todo mês vai ser o mesmo salário, trabalhando mais ou trabalhando menos. E lá não, lá a gente começa a ter como eu vou dizer para vocês, essa ciência de quanto vale a nossa hora. Aí você já não quer mais esperar, você já não quer mais perder tempo para ficar numa fila, para resolver alguma coisa, você já cria mais essa agilidade, né? Dentre outros benefícios. Mas o principal, né, o que para mim funcionou muito e para outras pessoas também funcionou demais, né, as pessoas que foram comigo e ficaram no Brasil, depois tiveram muitas oportunidades, né, e boas oportunidades, que seria, no caso, a experiência internacional e o inglês. Você poder entrar numa empresa e falar inglês tranquilamente, sem ter o medo de ser retalhado, ou falar em espanhol tranquilamente, mesmo que não seja perfeito, até porque o inglês fluente, que todo mundo fala, né, não existe. Essa é a verdade. A não ser que você more 30 anos nos Estados Unidos, seja uma pessoa que, né, tem um alto grau aí de inglês, mas o fluente, eu considero, e as empresas também consideram, como uma pessoa que consegue entender o que está se falando e passar o que quer dizer também, né? Ter aquela comunicação, né? E durante, até vou dar o exemplo meu, eu fui a primeira vez em 2019, voltei para trabalhar numa empresa grande aqui no Brasil, e foi por conta do inglês e dessa experiência internacional com o J1 primeiro. Depois passou um tempo, voltei de novo para os Estados Unidos, porque é, modéstia à parte, é muito bom ganhar em dólar, né? Porém, tem algumas situações que se tem um salário bom aqui no Brasil, você não vai querer voltar por conta de ter família, tá na sua zona de conforto, né? Não era o meu caso. Então, voltei para os Estados Unidos, retornei de novo para o Brasil, já contratado por uma empresa, uma multinacional, e aí que tá o pulo do gato. Eles vão tentar te testar, perguntar, fazer uma entrevista em inglês, só que você estava conversando em inglês todo santo dia. Então, você tem muito mais agilidade, tem muito mais coragem de ir lá e fazer essa entrevista e falar inglês com qualquer pessoa, né? Seja brasileiro, seja americano, com o brasileiro é até mais tranquilo, porque a gente entende muito bem o inglês do brasileiro. Então, esse aí foi um diferencial, né? Voltei de lá para lá de novo, né? Voltei para cá de novo, e assim estou hoje também trabalhando numa empresa que diariamente converso tanto com pessoas de fora do Brasil em inglês quanto em espanhol, e a gente está lá tendo essa troca. Se eu não tivesse feito tanto H2A quanto o J1, jamais teria essas oportunidades, né? Ou seria muito, muito difícil. Então, eu vim fazer esse vídeo hoje justamente para falar sobre os benefícios de H2A, H2B e J1, né? E agora, só para fechar, eu gostaria de fazer também um ponto de observação, que eu vejo muita pessoa mandando mensagem para mim, perguntando, poxa, Éder, tá difícil, não tô conseguindo vaga, não tô conseguindo entrevista.
Como eu sempre disse, e sempre digo, e sempre vou falar aqui no canal, você tem que ter um currículo bem feito. Antes eu falava errado, falava um currículo bom, né? Mas as pessoas entendiam que era um currículo com bastante coisa, mas não, um currículo bem feito, bem estruturado, independente de você ter ou não experiência. Uma cover letter bem feita também, e ter essa insistência de mandar todos os dias para todas as vagas. O importante é conseguir a primeira oportunidade. Depois disso aí a vida funciona muito melhor, ela flui muito melhor. Então, não pensa que vai ser da noite para o dia. Acho que de todos os casos que eu assessorei, só um que o rapaz, o currículo dele era fantástico e ele manjava muito de inglês. Então, ele conseguiu em 3 dias uma oportunidade. Mas, via de regra, a gente demora bastante mesmo. É 1, 2, 3, 4, 5, 8 meses, um ano para conseguir uma oportunidade. O desânimo bate, a ansiedade bate, a vontade de desistir bate, mas a gente tem que ser resiliente, tem que ser persistente. E o brasileiro é assim, não desanima, não desacredita nunca. A gente tem que honrar isso. Então, todo dia você vai perder uma hora, perde uma hora do seu dia, manda esses currículos, faz o arroz com feijão bem feito, e aí você vai ver que uma hora essa oportunidade vai aparecer. E se precisar de fazer entrevista, precisar de alguma consultoria, precisar fazer um currículo, uma cover letter, precisar de uma mentoria, vocês sabem que podem me chamar, né, o contato do WhatsApp, de Instagram, tudo está aqui no canal, então é só me chamar. Beleza, gente? Era esse o recadinho que eu queria dar para vocês, era sobre isso que eu queria falar no vídeo, né? Porque acredito que ninguém fala sobre isso. Né? Só fala você tem que ir lá, você tem que ganhar em dólar, mas não fala dos benefícios que traz tanto lá quanto aqui. Certo, gente? É isso aí, muito obrigado, tchau e fui!